Começamos a nossa quinta aula estudando nesta oportunidade aquilo que chamamos de ação de indenização. Vejam, novamente a mesma lógica, vamos buscar aqueles aspectos introdutórios, apontar alguns textos legais básicos que são aqui então utilizados, depois aspectos doutrinários, teóricos, e finalmente vamos para o estudo dirigido. Então, de forma introdutória, o que temos que apontar? A relação jurídica é um instituto condutor de todo o sistema jurídico. O que quer dizer isso? Que a relação jurídica ela orienta o nosso pensamento jurídico, é ela que permite que possamos aplicar o direito. Sem a relação jurídica, o direito seria um caos, seria meramente arbitrário, sem condições de compreensão e de diálogo sobre ele mesmo. Então, a relação jurídica tem elementos importantes: o sujeito, o objeto, o conteúdo, o fato gerador e a garantia. Sujeitos são aqueles elementos, aqueles entes que estão relacionados, os que de fato exercem o direito, que têm o poder de decisão, de reclamar, de agir, de tomar decisões. Objeto é aquela base material sobre a qual os sujeitos vão interagir, vão exercer domínio, vão ter prerrogativas. Conteúdo é a extensão do poder que esses sujeitos têm sobre o objeto. Até onde podem ir, quais são os limites. Fato gerador é o evento, o acontecimento que vai fazer brotar então a relação jurídica. E a garantia é então esse mecanismo pelo qual o Estado assegura que o sujeito terá o seu direito protegido, que poderá então, caso não reconheça o seu direito, encontrar na estrutura do Estado uma força suficiente para proteger o seu direito. É a chamada ação. Assim, ocorrido um evento causador de dano, aquele que é o lesante ou que é o responsável, ele pode voluntariamente assumir, reconhecer o dever de indenizar e, portanto, compor com o lesionado ou com o lesado e ocorrer ali então uma solução para esta situação de dano. Não é incomum que encontremos essas situações em que os indivíduos compõem eles mesmos voluntariamente, sem mesmo recorrer ao judiciário. Agora pode ocorrer que o lesante não reconheça o seu dever de indenizar. Então, nesse caso, cabe ao lesionado pleitear, via o procedimento específico próprio, a ação própria, pela via jurisdicional, a indenização dos danos que alega ter sofrido. Quais são os textos legais básicos que aqui norteiam a nossa reflexão? Temos novamente a Constituição, o Código Civil e o Código de Processo Civil, são os textos básicos. A Constituição, ela, quando nós consultamos a Constituição, nós verificamos que há ali 20 vezes a presença da palavra indenizar. Se formos à Constituição da República Federativa do Brasil, vamos verificar então que há esta situação de previsão no texto de várias situações referentes à indenização. Vamos botar a palavra indeniza, vejam. 20 vezes aparece no texto. Uma primeira vez aqui no artigo 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, a primeira vez que encontramos a palavra indenização, nos damos conta que é para proteger a integridade física, moral, intelectual e também o patrimônio do sujeito de direito. Da mesma forma, aqui no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar o direito à indenização
pelos danos que decorrerem da violação desses bens jurídicos. Então vejam que a palavra indenização vai aparecendo no texto da Constituição. Vejam aqui o inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização. E assim vamos encontrando esta previsão de que haverá necessidade de indenizar aquele que por alguma razão sofrer dano. Vejam aqui o inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. Então, o texto da Constituição, por si só, já vai nos apresentando que o texto constitucional prevê a necessidade de indenizar danos àquele que sofreu dano injusto, dano ilícito. Também no Código Civil, nós vamos observar que esta palavra indenização vai ocorrer 110 vezes, a palavra indeniza, e no CPC 22 vezes. Então, o que percebemos é que nesses estatutos básicos há esta orientação no sentido de que sempre que houver dano haverá uma possibilidade, por via da ação própria do lesionado, ir ao Estado juiz pedir que esse dano seja então indenizado. Vamos ver aqui a teoria fundante sobre esta ideia da indenização. A ação de indenização é o mecanismo judicial por meio do qual o sujeito tem direito que se julga lesionado por outrem, naquilo que é ou naquilo que tem, busca junto ao Estado juiz a tutela jurisdicional que repare ou compense o direito violado e que, mediante uma decisão de mérito, resolva o litígio. Então, o que temos é um mecanismo que assegura, que garante o direito que o Estado diz que as pessoas possuem. Se violado, é possível proteger esse direito, quer dizer, não fica a cargo do próprio indivíduo, pelos seus próprios meios, pela sua própria força, buscar esta proteção. Há aqui uma ação própria para isso. A denominação dessa ação é variada, ora é chamada ação indenizatória, ora ação de reparação, ora ação de ressarcimento, ora ação de responsabilidade civil, ora ação de indenização. A denominação ação de indenização é a mais adequada, parece a mais correta, que vem ganhando maior aceitabilidade tanto na doutrina quanto na prática jurisprudencial. Vamos para o item 2.2, a justiça competente. Aqui, a primeira coisa que eu preciso examinar quando vou propor então essa ação de indenização é qual é a justiça competente. No nosso caso, a nossa justiça está organizada em dois grandes conjuntos. Temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, já que somos uma federação, a federação tem uma estrutura própria, chamada Justiça Federal, e cada estado tem a sua justiça estadual. Os municípios não têm poder judiciário. Os municípios, eles têm poder legislativo e poder executivo. O poder judiciário é estadual, no caso dos municípios. E dentro dessas estruturas, dessas divisões, nós temos a justiça comum e a justiça especial. No caso, a justiça federal comum ordinária é dividida em regiões, seções, subseções e vara. E também há a justiça especial da Fazenda Pública, dentro dessas estruturas aqui de região, seção e subseção. Também a justiça federal especial é aquela então que tem ramos mais densos, como a eleitoral, a trabalhista, a militar. Aqui no caso nós destacamos a trabalhista porque há uma previsão de que nas relações de trabalho a competência para apreciar se há dano ou não é da Justiça Especial do Trabalho. Lá no artigo 114, inciso 6 da Constituição Federal está prevista esta matéria. Depois, a Justiça Estadual Comum também se divide em Justiça Estadual no Tribunal e as comarcas. Dentro das comarcas, então, teremos as varas e Juizado Especial, tanto o Juizado Especial da Lei 9.099 quanto da Fazenda Pública, a Lei 12.153.
Então aqui, quando se tratar de demandas contra pessoas jurídicas de direito público, temos que procurar então o juizado especial da Fazenda Pública. Quando é entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado, vamos então para a Lei 9.099. Muito bem, então eis aí essas situações envolvendo a justiça competente. A primeira coisa que devo fazer ao manejar uma ação de indenização é saber qual a justiça na qual vou propor a minha demanda. Se for ação contra a União ou entidades que a União faça parte, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, a Justiça Federal Comum é a competente. Vamos falar sobre o fórum competente. Via de regra, o fórum é o do domicílio do requerido. Via de regra, então nós vamos propor ação no domicílio do requerido. É o que diz o CPC, artigo 46. A ação fundada em direito pessoal, em direito real sobre bens imóveis, será proposta em regra no fórum do domicílio do réu. Mas no caso da ação de indenização, nós temos aqui especificidades. O artigo 53 do CPC diz que será competente o fórum da sede da serventia notarial de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Então vejo uma peculiaridade quando se promover uma ação contra os registradores ou contra os notários. Também há uma previsão do lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano. Então, quando se tratar de uma ação de indenização, eu posso propor no lugar em que se deu o ato ou se deu o fato, em qualquer tipo de dano. Aqui notem que a terminologia é ação de reparação, é o nome dado para a ação nesse caso. Também será o lugar do domicílio do autor do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito acidente de veículo, inclusive aeronaves. Uma outra, então, especificidade, quando se tratar de crime, né, de ação em que houve o crime, ou então quando for acidente de veículos. Então, o fórum competente é o domicílio do autor da ação, aquele que, então, vai propor, vai reclamar, que é o lesado, ou então o local em que se deu a ocorrência, se deu o fato. Aqui fica a escolha do lesado, do lesionado, para propor a ação. E ainda no CDC, também há a previsão que é o domicílio do autor da ação, quando for ações ligadas à questão de consumo. Então, se for uma relação de consumo, uma relação jurídica de consumo, o domicílio do autor do consumidor é então o fórum competente, fixa o fórum competente pelo domicílio do autor. É também a previsão no caso do juizado especial civil, lá do artigo 4º, inciso 3 da Lei 9.099. Então, quando examinamos o foro competente, nós queremos saber em que município nós vamos levar a nossa petição, nós vamos protocolar nossa petição. Então, eu já escolhi a justiça, se é estadual ou federal, agora tenho que saber qual é a comarca em que vou levar para fazer a distribuição, naqueles casos em que tivermos uma comarca onde tem mais de uma vara, quando então terá que se fazer a distribuição desta ação. Item 2.4, o tipo de processo. Aqui nós vamos perceber que pode haver normalmente uma necessidade de conhecer o que ocorreu, portanto um processo de conhecimento, a chamada fase cognitiva, quando então se vai contar ao julgador, aquele que vai julgar a causa, o que ocorreu para que ele possa decidir. Então, o CPC prevê que o processo de conhecimento é então o processo padrão. Uma vez exarada a sentença e transitada em julgado, vamos para o cumprimento da sentença. Então, há que buscar daí o cumprimento daquela decisão que foi tomada na sentença. Nós vamos examinar hoje, inclusive, um caso interessante. Aí vocês vão ler a sentença, vão ler o recurso, aliás, a decisão, né, o acórdão, e vão perceber, então, de forma muito clara isto. Conta-se o acontecimento, conta-se o fato jurídico,
e se pede então uma decisão no sentido de reconhecer danos e fixar o seu montante, seu quantum. E depois, se não houver o cumprimento espontâneo por parte daquele que foi condenado, vai-se então para o cumprimento da sentença, buscando então encontrar bens para satisfazer o crédito do autor. Também é possível que tenha a liquidação de sentença penal. O que é isso? Aqui, se aquele fato também for um fato tipificado como crime e houver a condenação penal, já lá na condenação, na sentença, pode haver uma fixação de um valor para pagamento. Este valor pode depois, naturalmente, ser ampliado por uma ação própria, mas se a parte se conformar com o valor já fixado na sentença penal, se estiver mais ou menos de acordo com a jurisprudência constante, já pode ir direto para a liquidação da sentença penal. Então, o processo pode ser um processo de conhecimento e cumprimento de sentença, ou pode ser só liquidação de sentença penal para, então, cumprir este valor. Tipo de ação. Aqui, a ação de indenização é o que se tem buscado padronizar. Quer dizer, a ação é a ação ordinária de indenização. Tem, portanto, uma destinação própria, uma ação nominada. É uma ação que tem um nome que identifica a sua finalidade, o que se busca com esta garantia. Então, se quer que aquele dano que for demonstrado, que for identificado, e também identificando o responsável, ele seja então indenizado pela via da reparação, quando é dano material, ou pela via da compensação, quando é dano extrapatrimonial. Então, o tipo de ação é esta ação de indenização. Tipo de procedimento. Aqui queremos saber qual é o rito que deve ser adotado. O procedimento será o comum do Código de Processo Civil, previsto nos artigos 318 e 319. Então, nesse caso, há toda uma sequência de apresentação da petição, depois de citação do requerido, vem a fase da produção da prova e depois, então, a fase decisória na qual vai ser exarada a sentença. Então, aqui há todo um roteiro, há uma série de prazos que são de dias, né, períodos de tempo que são necessários para que se chegue a esta sentença. Havendo também a possibilidade de um recurso. Depois da sentença, abre-se prazo para recurso por parte daquele que se julgou, não concordou com a decisão, quer que ela seja mudada. Então, o procedimento é o comum ordinário, mas também há o procedimento dos juizados especiais, tanto da Lei 9.099 quanto a Lei 12.153, que é um procedimento mais célere, embora aqui também, nesse caso, se limite a determinados montantes, a certos valores, para que se possa usar esse procedimento. Então, na Lei 9.099 há uma previsão do valor que limita, então, a demanda nesse tipo de procedimento, e na Lei 12.153, dos juizados especiais da Fazenda Pública, também há uma previsão limitando, então, o valor pelo qual se pode, então, até o valor que se pode propor a ação. No caso do juizado especial da Fazenda Pública, é obrigatório tramitar e seguir esse procedimento. Na Lei 9.099 é opcional, então a parte pode tanto propor no juizado especial civil ou pode propor na Justiça Estadual Comum, de acordo com o seu desejo. Mas quando for contra a Fazenda Pública, tem que seguir a Lei 12.153. A questão da prescrição da pretensão. Aqui um aspecto importante. O Código Civil, no seu artigo 206, parágrafo 3º, prevê uma prescrição de 3 anos. Prescrição, portanto, um prazo geral de 3 anos para a indenização fundada na responsabilidade civil. Mas o Decreto 20.910 e a Lei 9.494 e 97, no caso de se tratar de ações contra a Fazenda Pública, prevê um prazo de 5 anos. Então, neste caso, se tem este prazo prescricional de 5 anos.
E no CDC também há uma previsão de 5 anos no caso de danos derivados em relação de consumo contra o consumidor. Procura-se com isso prestigiar a parte mais fraca na relação de consumo, que normalmente é o consumidor. Então, via de regra, esses são os prazos prescricionais, 3 e 5 anos, de acordo aqui com as peculiaridades de cada situação. A questão da legitimidade ad causam. O que é isto? Aqui nós queremos saber quem é que pode manejar esta ação de indenização, quem é que pode propor a ação. Então, via de regra, a própria vítima. A vítima que sofreu a lesão, sofreu o dano, ela ou vai ao juizado especial pessoalmente e faz a reclamação, sem precisar de procurador, ou então contrata um advogado que vai elaborar a petição inicial e vai assessorá-la, vai tecnicamente conduzir esta busca de indenização, mediante então a outorga de procuração para o advogado. Se for incapaz a vítima, ela então será representada pelo seu representante legal, seja o guardião, seja o tutor, seja o curador, de acordo com a situação própria. Também é possível que a pessoa dê uma procuração para um terceiro representá-la voluntariamente. Então, a representação pode ser representação legal ou pode ser representação voluntária. Aqui também é importante observar a questão do dano por ricochete, ou dano reflexo. Quer dizer que, no caso do dano por ricochete, nós vamos ter uma vítima que é uma vítima secundária daquela situação primária que trouxe dano a alguém. Então, o dano por ricochete, o dano reflexo, ele também vai nos trazer o debate sobre a legitimidade ad causam, quer dizer, a legitimidade ad causam para propor ação. Aqui nós estamos tratando de saber de quem é que pode ir a juízo reclamar. É claro que a parte também tem que se acautelar quanto à legitimidade ad causam, a passiva. Eu tenho que propor ação contra aquele que de fato é o responsável, aquele que de fato é o que está sujeito a ver contra si uma decisão de ter que indenizar o dano que for demonstrado ali naquela ação. Aqui nós estamos vendo a legitimidade ad causam ativa, para reclamar, para buscar a indenização. Mas é importante ficar atento sempre sobre quem de fato é o legitimado ad causam passivo. Ficar atento a isso. A questão da transmissibilidade. O que queremos examinar aqui? A transmissibilidade consiste em saber se é possível transmitir o crédito para receber a indenização e também se é possível transmitir a própria obrigação de indenizar. Vejam que um lado é o ativo, o outro é o passivo. Um é o credor, o outro é o devedor. A transmissão de crédito, nós sabemos, no nosso sistema jurídico, pode se dar por via de ato inter vivos ou por via de situação mortis causa, em razão, portanto, do titular falecer, morrer. Então, existe na nossa ordem jurídica a figura da cessão de crédito. Quando examinamos, por exemplo, o contrato de seguro, se faz um seguro por danos. Aí sofreu lá um acidente, você aciona a seguradora vai cobrir os danos que você teve, e daí ela vai se subrogar no direito de buscar esse valor junto àquele que é o causador do dano. Então vejam que há aqui uma transmissão do crédito por via do contrato de seguro. É possível isso. Quer dizer, a seguradora me indeniza e depois ela pode buscar junto ao causador do dano, ao lesante, a reparação desse valor que ela pagou. Também a questão da obrigação de indenizar. Aqui nós temos então a situação em que a pessoa tem que indenizar e ela poderá também, por via do contrato de seguro, transferir essa responsabilidade, fazendo então um seguro, por aquela situação em que ela pode ser chamada depois a indenizar, então ela protege o seu patrimônio. O seguro vai ser acionado quando ocorrer o sinistro
e até os limites combinados vai ter que então cobrir os valores da indenização. O contrato de seguro é um contrato que merece estudos mais aprofundados em nossa ordem jurídica. É um contrato bastante utilizado, mas se observa claramente que ainda carece de uma sistematização doutrinária, de um aperfeiçoamento quanto à sua funcionalidade, porque às vezes as pessoas fazem o contrato de seguro, ocorre o sinistro e elas nem mesmo conseguem buscar essa cobertura de forma adequada. Se encontra muitas dificuldades para se forçar a seguradora a cobrir o sinistro, a pagar a indenização. De qualquer sorte, essa transmissibilidade é um mecanismo importante, porque tanto o credor quanto o devedor podem ter aqui interesses em fazer com que isso aqui funcione adequadamente. Também no caso de mortis causa, se o devedor falecer, a sua herança, o seu espólio, continua a garantir aquele valor que era devido para o lesionado, para o lesado. Então é importante ficar com esta informação. A transmissibilidade é admitida de forma ainda necessária uma sistematização mais adequada. O direito de regresso, o que é isto? Aqui é aquela situação em que alguém faz o pagamento da indenização, do valor do dano, mas que foi praticado por outro, que é da responsabilidade da ação de outro. Então, o direito de regresso consiste nessa possibilidade desse que indenizou ressarcir-se do valor que ele de fato despendeu. É o que diz o artigo 934 como regra geral do Código Civil. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Então, a regra geral é isto. Fez o pagamento do valor da indenização e agora, então, pode ir lá no patrimônio daquele que é o verdadeiro causador buscar a indenização do valor que pagou. Há uma previsão, salvo se o causador do dano for descendente seu e incapaz. Nesse caso, então, não poderá manejar essa ação de regresso, porque a lei está excetuando de forma muito clara esta situação. Também no caso do estado de necessidade, diz ali o artigo 930, no caso do inciso 2 do artigo 188, que é o chamado estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra esse terceiro terá o autor do dano ação regressiva, para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então, via de regra aqui na responsabilidade civil, nós vamos encontrar esta previsão de que sempre que alguém indenizar um dano que não foi causado por ele, mas ele é um responsável solidário ou subsidiário, ele poderá se voltar contra aquele real causador do dano na tentativa de recuperar esses valores que foi obrigado a despender para garantir o direito da vítima, do lesado, do lesionado. A questão dos efeitos da sentença criminal na ação da indenização. Aqui é importante observar que as regras são mais específicas. O CC, no artigo 935, diz que a responsabilidade civil é independente da criminal. Então, são separadas. Uma é a civil, outra é criminal, embora derivada do mesmo fato, do mesmo evento, da mesma conduta. E não se pode questionar mais sobre a existência do fato, sobre a sua autoria, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, se no juízo criminal se decidiu, já se concluiu que aquela pessoa a quem se imputou a conduta não é a culpada, isso vai então ter eficácia aqui também na esfera civil. Vamos ver aqui no Código Penal uma previsão importante do artigo 91. São efeitos da condenação penal. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pela conduta criminosa, pelo ato criminoso. Então, este é um efeito da condenação penal. No Código de Processo Penal, nós temos então a regulação da ação civil ex delito, que diz aqui no artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória,
poderão promover-lhe a execução no juízo cível para efeito da reparação do dano ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do artigo 387, inciso 4 do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Então vejam que aqui nós estamos observando que há um processo penal, ali há então uma apreciação daquela conduta para saber se ela é de fato uma conduta criminosa. Havendo uma condenação, essa condenação já vai ter efeito lá no cível. Pode-se nessa sentença penal já se fixar um valor para indenização, sendo que esse valor ele não é, digamos, um valor definitivo. Pode a parte lesada ainda buscar uma complementação, se eventualmente julgar que o valor não é suficiente para compor o dano. Ainda diz o artigo 64 do CPP: sem prejuízo ao disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta em juízo cível contra o autor do crime ou contra o responsável. Então, vejam que aqui há esta preocupação do legislador de que a ação penal ela não é definitiva na sua decisão quanto à questão da indenização civil. É possível discutir isso ainda também no juízo civil. Agora, nem sempre será assim. Veja o artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Vejam que são as excludentes de ilicitude, sendo certo que essas três últimas vão afastar o dever de indenização. Tornam, portanto, o ato lícito, mesmo que tenha ocorrido dano para o lesado. Mas no caso do estado de necessidade, vimos que há uma peculiaridade a ser analisada ainda para saber se persiste ou não o dever de indenizar. Ainda diz o artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. E também o 67 não impedirão a propositura da ação civil, despacho de arquivamento do inquérito, decisão que julga extinta a punibilidade ou a sentença que decide pelo fato de não constituir crime. Então notem que no caso da ação civil ex delito, aquela ação civil, portanto, que deriva da conduta criminosa, tem um tratamento peculiar. O processo penal, então, a ação penal vai ser proposta e, dependendo da solução que se der nessa ação penal, o efeito no juízo civil será um ou outro. Pode impedir totalmente que se venha a rediscutir a demanda a questão na ação no juízo civil, ou, dependendo, pode haver uma absolvição lá no juízo penal, mas ainda assim remanescer a possibilidade de propositura da ação civil. Então, vejam aí aspectos específicos que devem ser bem compreendidos sobre a ação de indenização. É claro que aqui estamos fazendo um estudo mais, digamos assim, restringido, limitado, porque estamos numa disciplina de direito material. De qualquer sorte, todos esses aspectos eles devem ser considerados quando se examina a ação da indenização. Aspectos sobre qual a justiça competente, qual é o fórum competente, uma vez fixada a justiça, identificar então o fórum, qual é o tipo de processo, qual é o tipo de ação, qual é o tipo de procedimento, considerar também os aspectos que dizem respeito à questão da prescrição. Vimos que a prescrição, então, ela tem peculiaridades, dependendo de que tipo de relação jurídica se trata, se é uma relação jurídica entre particulares, se é uma relação jurídica que envolve as pessoas jurídicas de direito público, ou se é uma relação de consumo. Também
há peculiaridades lá na questão da relação jurídica trabalhista. A questão da legitimidade para propor a ação, também relevantíssimo compreender bem isso, quem é que tem legitimidade para reclamar, quem é que tem legitimidade para ser chamado a juízo, a possibilidade de transmitir tanto débito quanto crédito, também a questão de assegurar que aquele que pagou aquilo que era devido por outro, ele poderá manusear aqui a ação regressiva, o chamado direito de regresso. E, finalmente, essas situações envolvendo condutas que são tanto consideradas como crime, quanto também as condutas que levam à questão apenas da ação civil. Então, com isso, encerramos o exame da ação de indenização. Como conclusão, o que podemos dizer? A ação de indenização tem se tornado um instrumento relevante no asseguramento dos direitos e na pacificação social. O que se percebe é que cada vez mais há um crescente uso da ação de indenização. As pessoas vêm recorrendo ao juizado especial civil, ao juizado especial da Fazenda Pública, também contratando advogados e reclamando nos juizados comuns. Aqui recomendo a vocês esse livro do Montenegro, Misael Montenegro Filho, Ação de Indenização no Novo CPC. Adquiram essa obra, leiam, ela é muito boa, faz um apanhado bastante adequado para quem quer conhecer bem a ação de indenização. Com isso, encerramos então o exame da matéria de hoje. Vamos agora então para o questionário de fixação e depois seguimos então com os comentários sobre esta temática apresentada na aula de hoje. Bons estudos a todos e é isto.